Sim, professor. Então, pessoal, eu tinha perguntado se a dopamina ela é fator de neurotransmissão de qual doença? Do Parkinson, né? Dopamina, por isso que o paciente toma levodopa, tá? Então, a correta era a acetilcolina, que manda a contração e ela tem a ver com o sistema de memória e cognição do ser humano, tá? Então, a resposta correta é acetilcolina. Deixa eu ver qual que era. Essa era a nona? E a última, isso aqui eu dei em sala de aula, né? O paciente apresenta hipotrofia muscular, diminuição da massa muscular. Se ele tem diminuição da massa muscular, com certeza ele vai ter fraqueza muscular. Se ele tem hiporreflexia e miofasciculações, qual é a síndrome que ele apresenta? Então, a miofasciculação com hiporreflexia já mata tudo, porque é lesão de segundo neurônio motor, né? Síndrome cerebelar, ele iria ter ataxia, iria ter fraqueza também, mas alteração da coordenação e equilíbrio. Primeiro neurônio motor ia ser hiperreflexia com hipertonia, né? Síndrome do córtex motor seria a mesma coisa do que o primeiro neurônio motor. E a parkinsoniana, ele iria ter a tríade do Parkinson, que era o tremor de repouso, bradicinesia e a hipertonia plástica. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nas questões? Tudo certo, professor. Não vou mais fazer pergunta, o pessoal não responde. Interação zero, hein? Vocês são sempre assim? Vou perguntar para os outros professores. Pessoal, deixa eu só abrir aqui a aula, a gente vai começar a falar de Down, tá? Só abrir o PowerPoint aqui. Compartilhar a tela aqui, tá, pessoal? E vocês me avisam se vocês não estão olhando ela aí. Todo mundo vendo a tela?
Sim? Tá carregando aqui. Ah, tá. Daí não. Agora sim. Deu? Agora sim. apareceu. Beleza. Pessoal, o que falou para mim aí que errou uma de Downs na avaliação multiprofissional, na prova integradora? Eu, Letícia. Você, Letícia? É. Era síndrome de Down? Era, professor. Não era minha essa questão, tá, Letícia? Não? Não, porque como eu não tinha dado síndrome de Down para vocês, não tinha como eu colocar ela na prova. Ó, eu fiquei intrigado aqui. A prova neurológica, uma questão ela era de Parkinson, tá? Minha, eu tenho ela aqui. A outra questão ela era de neurônio motor, para você classificar os sinais presentes na síndrome do neurônio motor, que não são as características daí, eram os sinais, tá? Sinal tipo encurtamento, lentidão, essas coisas assim. E como eu tinha feito 4 questões, essas 4 questões eram 2 para de manhã e 2 para a noite. O Vinícius ia misturar, entendeu? A outra, ela era de testes específicos, então era semiologia, tudo que a gente aprendeu lá no começo, lembram? Teste de Mingazini, teste de Barré, tá? Teste de força muscular com canivete, roda denteada, Romberg, essa era outra questão. E a outra questão era da doença neurológica, de acordo para você classificar de acordo com a forma clínica, né? O que estava ligado ao sistema nervoso central cometido. Então, sobre a espasticidade, era correto afirmar que daí ele falava de musculatura antigravitacional e gravitacional em relação ao posicionamento do membro, tá? Então não era uma questão minha, provavelmente era de pediatria da professora Marta. Ou, tá? Não era da neuro não, tá? Tá bom, professor. Estranhei porque você falou de Down, assim, eu vou dar Down hoje e no dia, né, aqui na prova. Então, beleza, todo mundo vendo aí, né? Tá compartilhado a tela aí, né, pessoal? Sim. Então, vamos começar a falar de síndrome de Down. A gente não vai conseguir estender muito o assunto hoje aí de Down. Vamos começar a fazer só a introdução do que é o síndrome de Down. Então, um médico chamado Langdon Down, né? John Langdon Down, ele atendia algumas crianças que tinham determinadas características bem parecidas, né? E uma delas chamou muita atenção dele, que foi a parte da fisionomia dessas crianças, né? Então ele notava uma semelhança muito grande nessa fisionomia e dentro dessa fisionomia eles ainda apresentavam um retardo mental, né? Isso lá em 1860, 1866, né? E o pessoal mais velho
lembra bem desse termo, eu não sei vocês agora, dificilmente vocês xingam o amiguinho de mongol, né? Ou seu mongo, seu mongol e tal. Essa terminologia veio das doenças, das crianças que tinham a doença de Parkinson, porque eles eram chamados de mongóis, eles apresentavam a terminologia chamada de mongolismo, né? Por eles apresentarem essa fisionomia semelhante entre eles, né? Por eles apresentarem um retardo mental, né? E o retardo mental ele é característico de cada um, uns vão ter mais, outros vão ter menos. E porque eles achavam que naquela época, lembra, pense, 1866, né, muito tempo atrás, eles achavam que eles eram seres inferiores, tá? E eles ficavam abandonadinhos um pouquinho de lado, tá? Então todo mundo está vendo aí na tela que a gente tem a divisão aqui dos nossos cromossomos, tá? E na síndrome de Down, que também ela é chamada de síndrome do cromossomo 21 ou da trissomia 21, por que no 21? Vocês estão vendo que tem a setinha vermelha ali, né? Todo mundo está vendo a setinha aqui, ó. E bem no cromossomo 21, pessoal, ele apresenta 3 genes nesse cromossomo, tá? E o resto todos 2. 95% das doenças da síndrome de Down, ela tem relação com um gene a mais no cromossomo 21, tá? Na verdade, esse cromossomo aqui, ó, era para ele sair daqui, era para ele desgrudar daqui, não era para ele ficar no cromossomo 21, fazer mais uma meiose aqui e vir para o 22. Só que no 22 ele já fez a meiose dele e no 21 foi feito um a mais e esse cromossomo se juntou ali e não saiu. Tanto que ela é chamada de característica de não disjunção desse gene no cromossomo 21, tá? Isso acontece porque ninguém sabe, sabe-se apenas que ele fica ali grudadinho e não quer sair. E quando isso acontece, ele vai ter as suas determinadas alterações. Então, só para vocês lembrarem, isso acontece na meiose, né, que é quando ocorre a multiplicação ali dos genes do pai e da mãe, né, nos cromossomos, e não na mitose, tá? Mitose é só a multiplicação da célula, tá? Então, a gente tem ali presente nas células de qualquer pessoa 46 cromossomos. Todo mundo tem 46, menos os que têm Down, tá? Alguns que têm Down têm 46, vocês vão ver mais pra frente lá. Só que assim, ó, 23 é do pai e 23 é da mãe, né? Então, nós temos 23 pares de cromossomos. E o paciente que apresenta síndrome de Down, ele vai ter um desses pares, 24 cromossomos, tá? E esse 24º, esse um cromossomo a mais, vai estar no par 21 dos cromossomos, beleza? Em 1958, o Jerome Lejeune verificou lá no caso da síndrome de Down que tinha um erro nessa distribuição, que ao invés de 46, ele percebeu que tinha 47 cromossomos, né? E um a mais se ligava no par 21. Então foi ele que decifrou isso e deu, né, o nome de síndrome de Down com relação às pesquisas científicas que o John Langdon Down, lá em 1866, já fazia em relação às características da semelhança fisionômica, do retardo mental desses pacientes, tá? Então, ali no terceiro ponto ali, ó, ele fala, surgiu o termo de trissomia do 21, né? É o resultado da não disjunção primária. Então, não sai aquele cromossomo e ele fica colado no 21, fica com 3, né? E daí que pode ocorrer em ambas as divisões meióticas e em ambos os pais, tá? Tanto o pai quanto a mãe podem fazer com que isso aconteça em relação à não disjunção primária desse cromossomo do par 21.
Então, assim, ó, algumas características que são importantes para a gente começar a entender e perceber o que o... Eu falo o paciente, tá? Ou a pessoa que tem síndrome de Down. Eu nunca falo portador, tá, pessoal? Eu não gosto de falar que tal pessoa tem portadora de alguma doença, né? Eles não são portadores, né? Eles apresentam aquela característica, aquela doença. Então, a gente sempre vai perceber que o paciente que ele tem síndrome de Down, ele tem o cabelo liso e fino, ele tem o olhinho puxado, vocês vão ver que ele é puxado verticalmente, tá? Deixa eu só colocar aqui, eu queria deixar com a minha tela aí. Vocês conseguem me ver junto ou não? Sim. Agora sim, né? Então eles têm o olhinho puxadinho, né? E a parte lateral deles aqui, ó, ela é elevada, né? Ela é vertical, ela é elevada verticalmente para a lateral. Né? Isso é uma característica bem interessante. Então a gente tem o nosso olho aqui, ó, e se a gente trouxer reto, ele vai vir quase que para o meio da orelha, tá? E em relação aos pacientes que têm a síndrome de Down, as orelhas elas são bem mais baixas do que o olho. Então o olho está aqui, e se a gente pegar o traço da orelha, a ponta da orelha, que é o hélix, ela vai estar bem mais baixa, tá? Então, a orelha ela é pequena e estão localizadas na linha abaixo dos olhos, tá? Os narizes são pequenos e achatados, a gente já vai ver algumas alterações que isso acontece, né? Tem muita gordura na nuca, né? Tem aquela papada. O céu da boca é mais encurvado por causa do palato, e esse palato faz com que eles tenham um menor número de dentes, e daí ele faz a compressão, e daí ele faz assim, aperta e a língua sai para fora da boca, né? Todo down, a maioria dos down, você consegue ter essa percepção que eles ficam assim, tá? A mão, eles têm uma única fissura aqui na mão para fazer a dobra, então eles fazem essa dobra assim, eles não conseguem realmente fazer muita apreensão palmar, tá? Por causa dessa dobra ali na mão. O quinto dedo, ele tem bastante flexibilidade. Deu uma característica importante aqui, ó, para vocês verem aonde que está o acometimento da lesão, tá? O tônus muscular dele é hipotonia. Então, se é hipotonia, está acometendo o quê? Ninguém? Seria segundo neurônio motor? Segundo o neurônio motor, exatamente. Ele vai ter uma hipotonia causada pela alteração desse gene que não vai fazer a condução nervosa correta para a medula espinhal, levando esse paciente a ter uma hipotonia, que é uma diminuição do tônus relacionado à medula espinhal quando a alteração do potencial de ação para essa inervação que vai para os músculos, tá? Então, da medula espinhal para a junção neuromuscular, ele vai ter essa alteração. Beleza? Uma característica bem legal deles também, é que você consegue observar nesses pacientes, você pega o quinto dedo deles, o primeiro dedo e o segundo dedo do pé, e é assim, em vez de estar normal assim, ó, ele é bem aberto, tá? Isso é uma característica bem interessante. Você olha o pé da pessoa, você já sabe que ela tem síndrome de Down, tá? Porque ele é bem aberto. O próximo slide remete aqui à característica. Então ele tá lá, ó, o cabelo liso, né? Fino. Olha o sentido do olho vertical puxando para cima. Se a gente traçar a linha aqui, ó, dá bem na ponta da orelha, lá em cima no hélix, né? A orelha é mais baixa, o nariz é pequeno e achatado, a língua está para fora aqui por causa do palato. Essa é a característica perfeita do paciente que tem síndrome de Down.
Algumas coisas que são características também durante o nascimento e que é importante a gente entender, além da gente falar aqui, ó, já falou do palato, da língua, né, da anomalia dentária, eles apresentam doenças cardíacas congênitas, tá? Então, durante o pré-natal, é importante a gente estar investigando e sempre fazendo uma monitorização muito mais avançada desses pacientes, com maior frequência do que uma gravidez normal, porque eles têm essa doença cardíaca congênita que pode fazer com que, ao nascimento, esse feto venha a entrar em óbito, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Tanto que uma questão importante é em relação ao parto. Pode fazer parto normal? Pode. Se você faz o pré-natal bem certinho, vê que esse paciente não é um paciente de risco, não vai trazer risco para ele nem para a mamãe, beleza, pode fazer o parto normal. Tudo vai depender também do tamanho da cabeça, tá, pessoal? Já vai entender que uma das partes importantes é que eles têm a parte occipital da cabeça ali achatada. Isso pode fazer com que ele tenha um aumento ali do diâmetro da cabeça. Não é uma hidrocefalia, tá? É diferente. Mas pode ter uma dificuldade de passar na região pubiana para ele fazer o parto normal. Então, às vezes, é muito mais indicado a cesárea, né, pelo obstetra, para que seja necessário diminuir as complicações que esse paciente possa ter durante o parto, tá? A gente já falou de eles têm uma falta de crescimento, né, o retardo mental, eles vão ter alterações intestinais importantes, tá, pessoal? Como aumento do cólon, tá? O chamado mecacólon, o tônus muscular diminuído que a gente falou, ele tem uma pelve anormal, né? Ele tem um desequilíbrio nessa báscula aí do quadril, da pelve, eles têm hérnia umbilical e tem esse bloqueio intestinal que a gente falou. Eles têm ausência de uma costela, né? Pode ser unilateral ou bilateral, que já altera também a respiração, né? O volume e a capacidade pulmonar, já que necessita do gradil costal para isso. Tá? Então, são algumas dessas características a mais. Aqui é a mesma coisa ali, tá? Só que mais definido. Podem ver a mãozinha, né? A mão ela é curta e bem larga e tem um encurtamento da falange média do quinto dedo, tá? A falange média do quinto dedo ela é bem pequenininha. E ele apresenta essa coisa aqui, ó. Olhos apresentando as manchas de Brushfield, tá? Ele tem essas pigmentações dentro do olho, tá? Isso é característico da doença Down. Nessa primeira imagem aqui em cima, que aparece a cabeça, ó, dá para ver o olhinho puxado para vertical, tá? Bem para cima. E uma coisa que eles apresentam, tá vendo a língua deles aqui, ó? Eles apresentam essas fissuras na língua, tá? Quando é inverno, ela piora e elas ficam como se fossem rachaduras, tá? Então, essas características ali é importante, né? A cabeça é um pouco maior do que o normal, fator maior ali, né? Por isso, faltou ali, né, que ela não é a de sua normalidade, mas ela fala que na parte posterior ela é levemente achatada. Essa levemente achatada chama-se braquicefalia, tá, pessoal? E essa braquicefalia tá na maioria das crianças que tem o Down. Outra parte que é importante, ó, é o que dá a aparência arredondada da cabeça, né? Você vê que eles têm a cara de bolacha, né? Outra coisa importante, deixa eu tomar uma água, em relação à fontanela deles, né? Desculpa, que são as suturas cranianas. Essas suturas ali, pessoal, em todo mundo, elas têm uma característica importante, que é... Engasguei. Elas não se fecham, tá? Elas demoram muito para se fechar. Principalmente na linha média, na nossa sagital aqui, onde a gente tem essa linha da sutura, e algumas vezes eles podem apresentar essa moleira adicional aí, que ela também não fecha,
E quando não fecha, pessoal, enquanto não fecha a moleira, você não tem a maturação do sistema nervoso central, tá? Se você não tem a maturação do sistema nervoso central, isso vai decorrer ao quê? Vai decorrer uma alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente vai aprender ali na frente o desenvolvimento motor típico, né? Que um paciente, lá uma criança de 3 meses tem que estar fazendo determinadas coisas e ter determinados reflexos. Então, por essa alteração da moleira, o não fechamento, ele vai ter esse retardo. Então, o que ele deveria estar apresentando com 3 meses, ele está apresentando como se fosse uma criança de 1 mês. O que ele apresenta como se fosse uma criança de 12 meses, ele está apresentando como se fosse uma criança de 4 meses. E aí cabe ao fisioterapeuta trabalhar esse desenvolvimento motor para que ele atinja o desenvolvimento do motor normal. Senão ele vai começar a andar com 4 anos, ele vai perder o reflexo de Moro com 3, ele vai perder o reflexo plantar com 2, tá? Então, tudo isso é extremamente importante para a gente poder entender a característica e poder trabalhar em cima disso, tá? Coisas que são interessantes que eu falaria para vocês marcarem para eu pedir na prova, que são as terminologias, né? Vocês são estudantes de uma área da saúde, tem que entender as terminologias. E vocês são inteligentíssimos quanto a isso, e eu sei que eu posso cobrar na prova, tá? Então, se eu perguntar para vocês lá que o paciente tem uma alopécia parcial, significa que ele tem uma queda de cabelo parcial. E isso é característica do paciente que tem a síndrome de Down. E se ele tem uma alopécia total, significa que ele tem uma perda de cabelo total, né? Então, ele vai ter aí os casos em que ele vai ter perda de cabelo parcial e total. Então, ali, ó, pessoal, a característica, né? Ó, o rosto tem um contorno achatado, devido principalmente aos ossos faciais, que ele não tem desenvolvimento normal. E o nariz, ele é pouco desenvolvido e ele é pequeno, que nem o meu. Então, esse osso nasal, ele geralmente é afundado. Muitas crianças, as passagens nasais são estreitadas. Se é estreitada, o volume e a capacidade de inspiração dele é normal? Não, né? Tanto que eles respiram, né, puxando um pouco pelo nariz, um pouco pela boca, fazendo barulho, porque eles não conseguem ter essa capacidade pulmonar normal, né? Também pelo gradil costal deles e também porque é uma alteração que pode levar à hipóxia, né, pessoal? Então, a diminuição disso leva esse paciente à hipóxia aí, porque ele pode levar mais 10 minutos nós temos, levar aí a uma diminuição da oxigenação. Pessoal, aí tá o exemplo do olho, tá? A inclinação da prega epicântica superior deslocada para o canto interno. Aí tem ali de trissomia 21, os asiáticos e os não asiáticos. Aqui tudo a gente já falou, tá? Da boca, do céu da boca. Então isso aqui é importante. Importante vocês saberem, ó, hélix, tá? Eu vou colocar na prova, né? A borda superior da orelha se chama hélix. Muitas das vezes ela é dobrada, mas ela é um padrão para você ver o canto do olho em relação ao hélix. O pescoço é largo. Ah, pessoal, eles costumam ter o abdômen protuso, né? Saliente. O tórax com formato estranho, né? Geralmente ele é globoso. Peitoral afundado, afunilado. Por isso ele tem essa diminuição da capacidade pulmonar, chamado peito de pombo. E na criança cujo coração é aumentado, pode ter sendo característico da doença cardíaca congênita, tá? E o peito parece ser mais globoso do lado do coração. Pessoal, a mão ali, ó, tem a falange média do quinto dedo, quase nem aparece, ela é muito pequena, e ela é gordinha e bem pequena. E ele só consegue fazer esse movimento aqui sem conseguir ter a dobra correta da flexão palmar, tá? A genitália deles, pessoal, é desenvolvida da seguinte maneira: nos homens o pênis é pequeno
e há o chamado criptorquidismo. Anotem isso aí. Criptorquidismo significa que quando os testículos eles não descem para o saco escrotal, né, para a bolsa. Então ele tem a bolsa e nessa bolsa, se você fazer a palpação, não tem o testículo, tá? Isso chama-se criptorquidismo. E nas mulheres, os lábios e o clitóris, eles são pouco desenvolvidos, tá? Detalhe, os meninos são estéreis, então eles não passam isso, mas as meninas não são e elas ovulam, né? Apesar de ter o período irregular ali de, de menstruação e ovulação. Beleza? Ó, observação, nem toda pessoa com síndrome de Down exibe todas as características anteriormente citadas. Além disso, algumas características são mais acentuadas em umas crianças do que em outras. Beleza? Como é que é feito o diagnóstico? Vou fechar o diagnóstico aqui e a gente dá continuidade na aula de Down na outra semana, tá, pessoal? Ele é feito através do cariótipo, né? Que é a representação do conjunto de cromossomos que a gente tem numa célula, que é a quantidade que tem. A gente pega a célula lá, vê no DNA, vê o cromossomo e vê qual é o número que se tem, tá? Geralmente é realizado a partir do exame de leucócitos, né? Se tira ali do sangue periférico mesmo, normal. E aí o exame vai comprovar que você tem um número total de 47 cromossomos, né? Resultante, então, da não disjunção do cromossomo no par 21. Daí ele vai ter a trissomia do cromossomo 21. Um outro rastreio que é importante, mas professor, dá para ver se no pré-natal ele vai ter síndrome de Down? Dá. Você faz a amniocentese, né, do líquido amniótico, né? Ele é mais usado também nessa detecção quando a gravidez é de alto risco. Por isso, é importante você saber isso para você não fazer um parto normal, né? Daí você vai fazer marcar uma cesárea, né? Daí você retira a quantidade de líquido que envolve o bebê e você consegue ver através desse líquido se o gene dele está com 21 cromossomos, com 47 cromossomos e se no par 21 tem 3. O outro é a amostra das vilosidades coriônicas, né? É uma biópsia, só que ela é transvaginal. Ela só pode ser feita entre 10 e 12 semanas de gestação, né? Relativamente ali, ó, com a amniocentese, ela é uma vantagem porque ela tem uma detecção mais precoce das anomalias cromossômicas, mas está associada a uma taxa de maior aborto. Então, em relação a fazer a velocidade coriônica e a amniocentese, é melhor fazer a amniocentese, já que para as velocidades pode ocorrer de 2 a 5% de chances desse paciente ter aborto, tá? E também é possível realizar antes do nascimento, em relação à 11ª semana de vida intrauterina, utilizando-se o tecido fetal. Entra-se também com uma agulha, retira o tecido fetal e dentro do tecido fetal você consegue ver quantos genes tem naquele cromossomo. Um pedaço de pele do paciente, tá, pessoal? E também a ecografia, né? Uma boa... um bom médico que faz a ecografia, ele consegue, através do comprimento dos ossos, né, das pregas cutâneas da nuca, da percepção do tamanho da cabeça, iniciar o diagnóstico de um paciente que tem a trissomia 21. Aí ele pede para fazer os outros exames e ter a garantia disso, tá? As características fenotípicas citadas anteriormente podem apresentar um forte indício da doença, sem o uso do teste, tá? Então, só para vocês lembrarem. E aqui a gente tem um Down, né? Usando óculos, o cabelinho fino, a orelha, a boca, então tudo aquilo que a gente citou. Então, só para terminar, pessoal, isso aqui a gente vai falar aula que vem, ela não difere de raça, idade, nada, tá? A pergunta da aula do pessoal ontem foi mas professor, existem pessoas que são de etnias diferentes que podem apresentar o Down? Sim, tá? Pessoas da raça negra podem apresentar, pessoas asiáticos podem apresentar, todo mundo pode apresentar, tá? Obviamente, ela é muito mais relativa nos caucasianos, tá? Nas pessoas brancas, né, de raça branca.
Pessoal, beleza? Vamos terminar essa parte por aqui. E a gente tem 3 minutos aqui para fechar, para a gente poder se despedir, né? E aí a gente dá continuidade na próxima semana ali com os tipos de síndrome de Down que tem, com as alterações, os sinais e sintomas, as características que eles apresentam aí em cima da doença de Down. Daí eu já emendo e já começo uma outra doença ali, para a gente não perder muito tempo ali. Tudo certo? Sim. Tranquilo? Ô, professor, fiquei com alguma dúvida na prova. Escreve, manda para mim. Na próxima semana a gente pode sentar e discutir aqui. Outra parte também vocês podem já ir buscando alguma coisa em síndrome de Down ou qualquer outra parte que ficou em aberto aqui para vocês e escrever, e na semana que vem a gente tirar as dúvidas também, tá? E aí já vou jogar o PowerPoint lá para vocês, já vou jogar o artigo e já vou jogar essa gravação. Só converter, jogar para o YouTube e buscar o link que eu mando para vocês ali no ABA. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza, professor. Então, obrigado pela disposição. Tá bom esse horário, às 9? Sim. 9, Sim. 9h30? Vamos tentar. Tranquilo. Se vocês quiserem fazer às 9 na semana que vem. Não, 9h30 é melhor. 9h30 é É, melhor. 9h30 é Daí excelente. a Amanda cria o grupo ali, Amanda, e daí eu falo, ó, quinta-feira, então 9h30, daí eu já vou mandar o link direto, tá? Não o login e senha. Já tô fazendo. Então, beleza, pessoal. Grande abraço para vocês aí, um bom restinho de semana e até semana que vem. Tchau, Valeu, professor. professor. Abraço. Beijo Tchau, pra professor. vocês e abraços. Até mais. Falou, Faruque. Valeu, tchau, tchau.